Olá pessoal, estamos de volta então com o nosso estudo sobre as sanções disciplinares aplicadas ao advogado. E aqui nós falamos na parte anterior sobre a suspensão, que ela pode ser aplicada pelo prazo de 30 dias a 12 meses. E neste caso, peço extremo cuidado, porque nas provas da OAB esse parágrafo já caiu, não é? E houve aí a confusão de 30 dias a 12 meses, um ano, um mês e aquela história toda, tá? Então cuidado com esse dispositivo. Em prosseguimento às circunstâncias da suspensão, nós temos aqui a suspensão, o tempo que vai durar essa suspensão, não é? E aí nesse caso a regra geral está no parágrafo 1º e no parágrafo 2º do artigo 37 nós temos uma suspensão que perduraria até o momento em que o advogado satisfizesse a dívida, inclusive com correção monetária. Mas que hipóteses que são essas, professor? É a hipótese do inciso 21 e a hipótese do inciso 23. A hipótese do inciso 21 traz que o advogado que recusar-se a prestar contas ao cliente das quantias recebidas, neste caso, se ele recebeu valores e ele não prestou contas desses valores, ele pode ter a pena de suspensão até que ele faça a prestação de contas, até que ele faça a quitação desses valores com o seu cliente. E no 23, deixar de pagar as contribuições, multas e preços devidos ao AB. E aí, nesse caso, nós temos exatamente uma circunstância que eu já comentei em aulas anteriores sobre a possibilidade de se cercear o advogado pela ausência desse pagamento, tá? Então, alguns questionamentos aí sobre esta questão. Muito bem. Então, esses dois incisos, eles estariam então atrelados à prestação de contas, seja com o pagamento ao OAB, seja com a prestação de contas com o próprio cliente. E no parágrafo 3º, fala que no caso de inépcia profissional, ou seja, inciso 24 do artigo 34, a suspensão perduraria até que se preste novas provas de habilitação. Então, nesse caso, o advogado vai precisar aí, então juntar, fazer aí essa circunstância, né, fazer essas provas de habilitação para mostrar que ele então tem condições de voltar a advogar e que ele se preparou para isso. Muito bem. E aqui nós temos a questão da suspensão. Prosseguindo na questão da exclusão, e aqui é aplicável a exclusão nos casos de reiteração de 3 suspensões, ou seja, o advogado já foi suspenso 3 vezes. Se ele novamente incidir numa prática e tiver que ser suspenso de novo, então nesse caso é caso de exclusão, porque ele já teve 3 suspensões, não é? Então nesse caso ele vai ter a exclusão dos quadros da OAB. Essa é a primeira vertente. A segunda vertente nas infrações disciplinares previstas no inciso 26 a 28 do artigo 34. O inciso 26 fala de fazer prova falsa de qualquer dos requisitos para inscrição na OAB. É extremamente gravíssimo, não é? Tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia e praticar crime infamante. Então, estamos aqui dos incisos 26 a 28 do artigo 34. Então, neste caso, o que nós temos que saber é, se alguém perguntar a penalidade de exclusão, ela pode ser aplicada na primeira infração disciplinar do advogado? Sim, pode. E pode por quê? Pode porque o rol das infrações do 26 a 28 autorizam a penalidade de exclusão. Então, nesse caso, nós temos aí estas circunstâncias. Muito bem. Neste caso, para aplicação da sanção disciplinar de exclusão, precisamos de um quórum, então, qualificado de 2/3 dos membros do Conselho Seccional competente. E aí, nesse caso, atingindo esse quórum de 2/3, o advogado estará excluído, então, da
dos quadros da OAB e vai ter que começar tudo de novo. Muito bem. A multa. Nós temos aqui a multa, ela é variável entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade, ou seja, a multa ela vai ter aqui uma dosagem de uma anuidade até o máximo de 10 anuidades. Então a multa ela é uma punição administrativa e ela depende de condição. Qual é a condição? É aplicável somente, primeiro, quando for censura ou suspensão, óbvio, porque se for exclusão, está excluído, não é? Então, censura ou suspensão. E se tiver circunstâncias agravantes. Então, nós falamos de circunstâncias atenuantes e circunstâncias agravantes, tá? Então, nesse caso, nestas hipóteses, as circunstâncias agravantes podem acrescentar a multa à punição. Então, também já caiu esse dispositivo, esse artigo 39 já caiu também em provas da OAB, tá? Muito bem. Aqui, na sequência, nós temos as circunstâncias atenuantes, aquelas circunstâncias que podem transformar aí as sanções, as punições ao advogado de uma maneira menos gravosa. E aqui nós temos, no artigo 40, nós temos algumas circunstâncias que são atenuantes. A primeira delas, falta cometida na defesa de prerrogativa profissional. Vamos imaginar que o advogado tenha faltado com urbanidade, tenha maltratado as partes do processo, tenha maltratado o juiz, tenha, sei lá, aprontou um monte ali, mas tudo isso para defesa da sua prerrogativa profissional, não é? Eu saí no braço lá com a parte contrária no júri, não é? Então, nesse caso, porque afrontou a advocacia, disse que a advocacia não presta, sabe aquelas coisas, né? Dizer, enfim, denegrir as prerrogativas profissionais e aí, no caso, ele pode, se ele vê que está tudo provado contra ele, ele pode utilizar de uma atenuante para dizer, olha, eu só pratiquei a conduta, eu só pratiquei a falta funcional porque eu estava defendendo as prerrogativas da função do meu trabalho, tá? Ausência, ou seja, a pessoa primária, ausência de punição disciplinar anterior. Então, nesse caso, ele nunca foi punido, não tem punição disciplinar anterior, então nesse caso é uma atenuante em que ele pode ter aí a sua pena reduzida. Exercício assíduo e proficiente de mandato ou cargo em qualquer órgão da OAB. E aí nesse caso nós temos então exatamente essa demonstração, não é, dessa possibilidade em relação a mostrar que ele é um bom advogado, não é? Prestar serviços relevantes à advocacia ou à causa pública. Então ele vai se dedicar aí a desenvolver diversas atividades de ajuda, não é, às circunstâncias da coletividade, causa pública e tudo mais. Muito bem. Os antecedentes profissionais do inscrito, do advogado, as atenuantes, o grau de culpa, as circunstâncias e as consequências da infração são considerados para o fim de decidir sobre a conveniência da aplicação da multa ou de outra sanção disciplinar e sobre o tempo de suspensão e o valor da multa aplicáveis. Então, nesse caso, nós temos que todas essas circunstâncias que aí se equiparam muito à questão do direito penal e aí, nesse caso, essas circunstâncias elas podem influir, seja para aplicar a pena de multa ou modificar a sanção disciplinar ou fixar o tempo, né, o tempo de suspensão daquele prazo geral de 30 dias a 12 meses e o valor da multa que seria aplicável no caso em questão. Então aqui equipararia muito o artigo 59 lá do Código Penal nestas circunstâncias então tratadas nesse assunto, ok? Então com isso, meus amigos, a gente falou aqui de mais algumas circunstâncias de aplicação
da punição ao advogado, e na próxima parte falaremos aqui dessa finalização desse trabalho referente a essa punição, ok? Um grande abraço e até já.